Para dominar a arte do desenho, é importante que você aprenda a observar. Observar a natureza ao seu redor, observar as pessoas, seus gestos, suas expressões. Observar também a obra de grandes artistas e aprender com eles todas as técnicas que você puder. O meu nome é Pedro Ponzo e hoje nós vamos analisar o desenho de uma obra-prima dos quadrinhos, Batman, o Corsário. Agora eu vou falar sobre o desenho de Alcatena. O que mais eu posso dizer desse argentino que é um mestre dos quadrinhos? Nada. Ele é um mestre, a obra dele fala por si só, tá? Eu não vou fazer aqui uma biografia de Alcatena, eu não acho necessário. Só que ele fez alguns trabalhos na Argentina mesmo e fez muitos trabalhos nos Estados Unidos, para DC principalmente. E assim, ele tem um trabalho voltado para um simbolismo, para um lance meio místico, meio onírico, que eu gosto muito dessa abordagem também, por isso eu me identifico muito com ele. Mas assim, agora eu vou analisar a questão da composição, da perspectiva, da luz e sombra, como ele trabalha a textura, a rachura, as linhas, como é que ele faz a caracterização histórica dos elementos do cenário, dos personagens, da riqueza de detalhes que ele constrói, algo incrível, algo que você parece que está num filme de pirata, tão bem construído que é tudo, né, no desenho dele. Então vamos lá, vamos começar a análise do desenho de Alcatena. Observe aqui o detalhamento dos navios, como são feitos com um preciosismo incrível. Todos os detalhes, todas as texturas, veja a textura da água, tudo muito bem feito, muito bem construído. É um trabalho realmente incrível. Se você for dar uma olhada nos piratas, essa cena, essa splash page é incrível, do Batman dando um salto, o Alfred aqui dando um tiro. Uma cena muito bem composta, tudo bem desenhado, a corda, o tecido, ver os tracinhos do desenho, a rachura do desenho, como ele fez com cuidado e como assim, apesar de ter muito detalhe, apesar de ser um trabalho muito carregado, não fica poluído, fica uma coisa bonita, fica uma coisa assim rica e não fica um negócio sobrecarregado. Então isso é muito difícil de fazer e Alcatena consegue fazer muito bem. Agora eu quero ressaltar o tratamento gráfico que Alcatena deu nessa HQ. Presta só atenção. Quando eu falo tratamento gráfico, eu falo sobre como ele trabalhou as linhas no desenho, tá? E como ele trabalhou as sombras. E quando eu falo sombra, essa sombra ela tem três aspectos aqui, tá? Que são as áreas de preto, outro aspecto são as rachuras e as texturas. Então, quando eu falo em linhas, eu digo o contorno dos personagens, principalmente, ele tem que ser trabalhado de acordo com o valor linear. Eu não sei se você já sabe o que é valor linear. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso depois, mas por enquanto o que você precisa saber é o seguinte: quando eu falo valor linear, eu digo a diferença de espessura que uma mesma linha ela tem no percurso dela. Então, se eu tenho aqui uma linha, essa é uma linha sem valorização, ela tem a mesma espessura em todo o comprimento dela. Se eu pegar essa linha e fazer isso aqui, ó, então eu criei uma linha valorizada. Por quê? Porque ela tem uma espessura diferente aqui. Ela começa mais fina, fica um pouco mais espessa aqui e depois vai afinando de novo. Então essa diferença de espessura
de uma mesma linha é o que você chama de valor linear. Então sempre tem que ter valor linear numa boa arte final, a não ser que seja a proposta do seu desenho ter um desenho completamente com a linha morta, que o pessoal diz, que é uma linha sem nenhum valor linear, toda da mesma espessura, tá? Como se fosse um desenho animado, né? Alguns desenhos animados têm valor linear, mas a maioria não, né? A maioria dos desenhos clássicos não tem. Então, assim, o valor linear é bem trabalhado, mas não é o principal do trabalho de Alcatena. O principal é o seguinte: são como ele distribui as áreas de preto. Para fazer uma boa distribuição de áreas de preto, tem que ter uma boa noção de composição, para você criar um equilíbrio ali entre o branco do papel e o preto do nanquim. As rachuras. Rachura é uma série de linhas, né? Rachura é isso aqui, tá? Quando eu falo rachura, quem é desenhista já deve saber, mas quando eu falo rachura, eu falo uma série de linhas, de tracinhos. O pessoal também fala, os tracinhos, né? Então isso aqui é a rachura, ela geralmente é numa direção só, pode ser maior ou menor. Então, rachura simples e rachura cruzada é quando você faz em outra direção, tá? Então a forma como ele usa as rachuras é com muita propriedade. Perdão. Ele usa com muita propriedade as rachuras, ele distribui muito bem essas rachuras. É um trabalho muito carregado, então tem muita área de preto, muita rachura, mas mesmo assim não fica um trabalho sujo. Isso também é difícil de fazer. Geralmente quando a pessoa carrega muito nas rachuras, o desenho fica sujo, fica como se fosse poluído, mas ele consegue fazer muita rachura e deixar o desenho rico e bonito, né? Então isso porque ele tem muita prática, muita experiência. Quando eu falo textura, textura é um tipo especial de rachura que é para dar uma sensação de substância. Então, por exemplo, as texturas elas podem ser de madeira, metal, terra, pedra. Então quando eu falar textura, você sabe que é um tratamento gráfico que ele criou ali para poder dar a impressão de que aquilo ali no desenho é uma determinada substância. Então, se você quer fazer uma pedra, aí você faz textura de pedra. Se você quer fazer madeira, então você desenha textura de madeira. Então, a textura é um tipo especial de rachura, tá? Então, por exemplo, quando você faz assim, pode ser uma textura de água. Quando você faz assim, pode ser uma textura de madeira. O pessoal geralmente faz aquele nozinho de madeira, né? E por aí vai, certo? Então, é isso que eu quero que você saiba, principalmente, esteja bem claro isso aqui, para quando eu for analisar essa parte de área de preto, rachura, textura, quando eu falar de valor linear e de linhas, de sombras, para isso ficar bem definido e você poder entender melhor o que eu estou mostrando nas páginas, nos desenhos que vem a seguir, ok? Então vamos continuar. Se você for prestar atenção nos desenhos de Alcatena, você vai ver que todos os personagens são muito bem caracterizados, não só tecnicamente bem desenhados, mas eles são muito bem caracterizados nas feições, nas expressões, nas roupas, como as roupas têm detalhes, têm dobras, têm volume, têm movimento. Então tudo é muito bem trabalhado, muito bem composto, muito bem criado. As expressões são incríveis, né? Ele às vezes com poucos traços consegue demonstrar grande expressividade. E ele é um mestre em texturas, um mestre em rachuras, né? Em fazer os tracinhos com nanquim. Ou seja, ele consegue sair distribuindo essas rachuras por toda a página, por todos os quadros, mas não de uma maneira que fique sobrecarregado, tá? Esse é um grande desafio. E é muito bem feito nesse trabalho dele. Observando bem esses desenhos, você tem a certeza que está diante do trabalho de um mestre com grande experiência e com grande propriedade para tratar desse tema de época,
Então ele conhece muito bem esses elementos, porque ele já trabalhou previamente com temas semelhantes, né? Ele já fez outras histórias de piratas também, então ele é super familiarizado com isso. O pessoal da DC é muito competente na hora de escolher o desenhista. Eles escolhem um desenhista que tem a familiaridade com aquele tema, né? Então os editores são muito competentes, então eles escolheram muito bem, escolheram a dedo a Alcatena para fazer esse trabalho de Batman o Corsário aqui, porque você vê que ele é muito à vontade, ele tem um grande domínio sobre todos esses elementos que ele está desenhando aqui, essas roupas de época, chapéus, navios, textura de madeira, ele faz a textura da água muito bem, ele faz a textura das pedras muito bem, do cabelo, do céu, então as ondas que ele faz do mar, as velas do navio, o próprio navio em si, tudo é muito bem trabalhado. Então até a textura do canhão, da roda do canhão e nas cordas, então tudo o cara já sabe desenhar muito bem, né? Claro que a gente sempre tem que estar pesquisando, se aprimorando, mas você vê aqui que isso aqui o cara tirou de letra, meu irmão. O cara aqui tava no território dele, tava no domínio dele aqui. Nesse ponto, eu acho importante fazer uma diferenciação entre técnica e estilo. Quando a gente fala de técnica, a gente fala de precisão, a gente fala de uma capacidade de execução, tá? Capacidade de execução. Quando a gente fala em estilo, por outro lado, a gente fala mais de originalidade, criatividade. Então você tem originalidade aqui, tá? E criatividade. Então, esses dois aspectos aqui, geralmente os artistas, eles são especialistas em um ou outro, né? Eles são mais fortes em um ou em outro desses dois lados aqui. Alcatena, ele consegue um equilíbrio entre técnica e estilo, porque ele consegue executar muito bem os desenhos, fazendo textura, fazendo rachura, fazendo a composição, né, o sombreamento, então fica tudo muito bem executado, um desenho preciso, e ele tem um estilo muito bem desenvolvido também. Então ele tem uma grande criatividade, porque ele faz a expressão dos piratas muito bem, a expressão de todos os personagens, na verdade. Ele consegue caracterizar muito bem esses personagens, fazer a diferenciação entre eles, consegue dar expressividade. Essa expressividade, ela vem daqui, de um estudo técnico, mas ela também vai partir do estilo, porque ele está desenhando do jeito dele, ele está dando aquele desenho orgânico, né? Então aquele desenho orgânico, aquele desenho artístico. E aqui é um desenho mais calculado. Então ele consegue fazer um equilíbrio entre técnica e estilo que é excelente, e eu nunca me canso de me impressionar com o trabalho dele. Quanto mais eu analiso, quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu vejo, mais eu aprendo, e eu quero isso para você também. Vamos lá. Então eu quero que você observe com bastante atenção tanto a construção dos personagens na parte de anatomia, na parte de expressividade, de movimento, quanto eu quero que você preste muita atenção nas rachuras que ele faz. Veja como ele trabalha essas rachuras no desenho dele. Isso é uma coisa rara de se encontrar nos quadrinhos hoje em dia. Vê como ele trabalha a textura das pedras nessa cena da Gruta do Morcego.
Então ele tem uma facilidade de usar essa rachura que eu acho incrível. É uma coisa muito difícil de se dominar. É uma coisa muito difícil tanto de se encontrar nos quadrinhos hoje em dia, quanto é difícil de se dominar com uma técnica autodidata, né? Então preste muita atenção, porque isso pode ajudar você a selecionar melhor as áreas de preto no seu desenho, a criar rachuras que sejam bonitas, que sejam enriquecedoras, que elas não sujem. Na parte de sombreamento e texturas, é realmente uma das coisas que mais chama atenção no trabalho de Henrique Alcatena. Você vê que ele é um mestre nessa parte de distribuir os elementos, não só os elementos do desenho, mas na hora de distribuir as tonalidades, onde ele bota o preto, onde ele deixa o branco do papel e onde ele faz a rachura. Então ele sabe muito bem aonde carregar mais no preto, aonde fazer uma rachura só de linha simples, aonde fazer uma rachura cruzada, como colocar textura. Então ele tem uma noção muito precisa, assim, de uma técnica muito avançada nessa composição de luz, sombra, textura e rachura. Então ele, junto com isso, aliado a essa técnica avançadíssima que ele tem, você pode ver uma grande criatividade, uma forma divertida que ele tem de trabalhar as figuras, os personagens, as expressões. Vamos concluir então a nossa análise dessa obra-prima dos quadrinhos de hoje. Batman, o Corsário. Vamos lá. Bom, eu posso começar dizendo que para uma história em quadrinhos do gênero de super-heróis, foi muito impressionante a forma como elementos que geralmente passam batido no HQ de super-heróis, como o cenário, caracterização histórica, essas outras coisas, foi muito bem trabalhado nessa HQ, tá? O roteiro, como eu falei, o roteiro ele não é muito surpreendente, ele segue um determinado padrão mais ou menos previsível, né, de uma história heróica, de uma história clássica. É muito divertido. Assim, apesar de não ser uma coisa genial nem inusitada, ele manda muito bem, ele entrega uma boa história e ele faz com que você se empolgue assim, com aquela caracterização dos personagens, com as situações, com os diálogos. Tudo bem, mandou um bom trabalho. Então, pelo roteiro, dou 8 de 10. Essa análise pessoal, ok? De acordo com os meus parâmetros. Se você discorda, coloque aqui nos comentários. Narrativa. Bom, na parte da narrativa, eu dou um crédito por Alcatena ter feito esse esforço de quebrar o padrão dos requadros, né? Aquele padrão já clássico, já batido naquela época, nos anos 90. E assim, ele fez um esforço em criar uma estrutura de página diferente, mas eu acho que de vez em quando ele ousou demais e terminou ficando confuso em algumas cenas. Apesar de ele conseguir manejar muito bem essa narrativa, e tem aquelas splash pages com aquele pergaminho, que aquilo ali é incrível, em alguns momentos não ficou muito legal, tá? Então ficou meio truncado, tá? Então na narrativa eu vou dar 8,5 de 10 para Alcatena. No desenho, o que eu posso falar? Alcatena trabalha muito bem composição, ele trabalha muito bem luz e sombra, ele trabalha muito bem as rachuras, as texturas. Ele faz a caracterização dos personagens, da indumentária dos personagens, das armas, dos navios, todos os detalhes dos navios, as texturas de água, de madeira, dos tecidos, a forma como ele faz
as máscaras assim, que ele coloca a máscara da Mulher Gato e do Batman, repuxando assim com aquela texturazinha. Olhe as partes meio rasgadas assim da roupa. E o Coringa, meu Deus, o que eu posso falar? Chega, fica assim, tudo arrepiado. É um negócio incrível aquele desenho ali, tá? Então, por toda a genialidade dele, por toda a maestria que ele demonstrou nessa obra, o desenho é 10 de 10. Parabéns, Alcatena. Você fez de Batman o Corsário uma obra-prima dos quadrinhos. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comente, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para ficar atualizado de tudo que vai estar saindo por aqui. Eu vou fazer análise de outras obras-primas, vou dar muitas dicas sobre técnica e estilo e vou falar sobre ficção científica, fantasia medieval e terror. Um grande abraço e até o próximo vídeo.